Mark 15. We're going to read right now. Marcos 15, Verse 1. verso 1. Comparison is killing the church the same way it killed Jesus. Comparação está matando a igreja da mesma forma que matou Jesus. Guys, where's Mark? And keep your Bibles open because we're going to be flipping back and forth and back. Because I found out today that James is after Hebrews, and that was very humbling. Então, mantenha suas Bíblias abertas, porque a gente vai ficar andando pra lá e pra cá com a Bíblia, olhando, porque hoje eu tava descobrindo que Tiago é depois de Hebreus, isso foi bem... Okay, okay, Mark chapter 15. Marcos 15. Okay, if you guys found it, say amen. Se vocês acharam, digam amém. So we're in Mark chapter 15, and we're going to start in verse 2. And it says this, and Pilate said to him, "Are you the king of Jews?" And he answered him, "You have said so." Verse 3, and the chief priests accused him of many things, and Pilate again asked him, "Have you no answer to make? See how many charges they bring against you." But Jesus made no further answer, so Pilate was amazed. Então, Marcos 15, 2 diz: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Desde de quantas coisas acusam você?" Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Okay, so what is the context that we're reading? Então, qual que é o contexto que a gente está So lendo? Jesus is actually standing in front of Pilate. Jesus, na verdade, está em frente a It's a Pilatos. modern day judgment scene. É como um julgamento hoje em dia. And he's being harshly accused. Ele está sendo acusado. I want you guys to jump to verse 8, actually. Eu quero que nós vamos ao verso 8 agora. And it says here in verse 8, and the crowd came up and began to ask Pilate to do as they usually did for them. In verse 9 it says this, and he answered them saying, "Do you want me to release for you the king of Jews?" 8. Verse 8. Verse 8 e diz assim: a multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. E o verso 9 diz: "Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" Perguntou Pilatos. I need you guys to look closely at verse 10. Ready? For he perceived that it was out of envy that the chief priest had delivered him up. E agora eu quero que vocês prestem atenção ao verso 10 que diz: porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. So, literally we're reading here that comparison has just killed Jesus. Então a gente pode literalmente ler aqui que comparação acabou de matar Jesus. Envy has just killed Jesus, because let me tell you something. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Envy, jealousy, and comparison all walk together. A inveja, a comparação, é tudo junto. Go into James chapter 3, verse 16. Agora vamos a That's Tiago. after Hebrews, actually. Yeah. So James chapter 3, verse 16. All the way in the back. Tiago 3, 15, 16. 16. We're going to read from 14, 15, and 16. Because, like I just said, envy, jealousy, and comparison, they all walk together. So Como eu disse, a inveja e a comparação é tudo junto. they all walk together, so you pick one up along the way. We're going to read this, ready? So 14 says this. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. So 14 says, contudo que vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. 15. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. E diz no 15, esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrana, humana e demoníaca. Now listen to 16. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder in every vile practice. Agora, ouça verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e todas as espécies de males. So, where envy, jealousy, and comparison are, Então, onde está a inveja, a comparação, there's all these things, they walk together. tem todas essas coisas, elas andam juntas. So you pick some stuff up along the way. Então, você pega algumas coisas So no caminho. let's take a step back. Então, vamos voltar um pouquinho. When we talk about comparison,
Quando a gente fala sobre comparação, you're not comparing yourself to somebody unrealistic você não está comparando a uma pessoa realística or unrelatable. ou que você não consegue se relacionar. Like, you're not comparing yourself to like Drake May. Yeah, oh yeah, okay, you can't. Sorry. Yeah, like any, like, what's yeah, it's an athlete. Okay. I need Drake May on Sunday. I need you. Please. You're not comparing yourself to like Tom Brady. Okay. You know Tom Brady? Yeah. You're not comparing yourself to Stephen Curry. You're not Você não comparing está se yourself comparando ao Tom Brady É, ou essas pessoas Yeah, famosas, you're not comparing yourself to atletas. somebody unrealistic. You're comparing yourself to somebody you see yourself. Você está se comparando a uma pessoa não irrealística, mas uma pessoa que você consegue ver. You're comparing yourself. You see yourself relating to. Mas se você está se comparando, você vê que você consegue relacionar com isso. So I was talking to a friend Então eu estava falando com um amigo who was dealing with comparison, que está lidando com comparação. and she was telling me E ela estava me dizendo that she was thinking que ela estava pensando that she deserved an inferior relationship que ela merece um relacionamento inferior because she compared herself porque ela se comparou and her beauty e a beleza dela because she thought that her beauty was inferior to others. porque ela se achava não tão bonita quanto as outras pessoas. And she felt like she deserved that E ela pensou que ela merecia isso because she thought that people deserved it more. porque ela pensou que as pessoas mereciam mais. When we start to compare ourselves less Então quando a gente começa a se comparar menos and you think people deserve it more, e você pensa que as pessoas merecem mais, that's not equating to the comparison that God gives. isso não é compatível com a And I wanna say comparação que something. Deus te dá. Eu quero te dizer uma coisa. The more truth you know, the easier it is to discern a lie. A mais verdade, quanto mais verdade você sabe, mais você consegue discernir uma mentira. The more truth you know, Mais verdade você the sabe, easier it is to discern a lie. mais fácil é discernir uma mentira. That's 2 Corinthians 10:3. Isso é 2 Coríntios 10, So the 3. more truth that you know, the more Bible that you know, Então, quanto mais Bíblia the você sabe a easier it is verdade, to discern the lies of the enemy. mais fácil você consegue discernir as mentiras do inimigo. Open to 2 Corinthians 10:3. Abre em 2 Coríntios 10, 3. So when you know the truth of the Bible, Porque quando você sabe a verdade da Bíblia, you will be able to discern the lies of the enemy real quick. você vai conseguir discernir as mentiras do inimigo muito rápido. So in 2 Corinthians 10:3 it says this. For we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. So you're comparing yourself to other people. Diz assim, pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. In verse 5 it says this, we destroy arguments Em verso 5 diz, nós destruímos argumentos and every lofty opinion raised against the knowledge of God, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus and take every thought captive to obey Christ. e levamos cativo todos os pensamentos para torná-los obedientes a So Cristo. the devil knows you're made new in Christ, Então o inimigo sabe que você é feito novo em but he Cristo, knows he can attack you in your mas thoughts. ele sabe que ele pode atacar os seus pensamentos. So he knows Então ele sabe that you're saved, que você é salvo, but he knows that you're vulnerable in your thoughts. mas ele sabe que você é vulnerável nos So seus when you're comparing pensamentos. yourself and your beauty and your worth to other people, Então quando você está se comparando a sua beleza e o seu valor com outras pessoas, it's so easy for him to be like, hey, é muito fácil ele falar assim, you're oi, worthless. você não vale nada. Hey, Ei, you're not beautiful. você não é linda. Hey, Ei, you're not worth anything. você não vale nada. So he can put those things into your mind. Então ele pode colocar essas But coisas na if sua you mente. know the truth, Mas se você sabe a verdade, it is so easy é muito to fácil discern the lie. discernir a And so mentira. it's saying here, Então diz we aqui, destroy arguments. a gente destrói You destroy his argumentos. arguments Você destrói os and argumentos. every lofty opinion, because that's an opinion he raised against you. E toda mentira, toda And when opinião you levantada know contra the você, knowledge of God, você sabe que o you conhecimento de can take Deus, that thought captive você pode colocar esse pensamento cativo. and you take it to obey Christ. Você leva esse pensamento ao cativo para você obedecer a Deus. And you actually twist it and you say, Você, na verdade, você torce isso, você you fala, say, I am worthy. eu sou, eu valho,
tenho valor. I am a child of God. Eu sou filho de I am Deus. given life. Eu tenho I am vida. a daughter. Eu sou uma I filha. am free. Eu sou I am perdoado. free. Eu sou You livre. don't have to compare. Você não precisa se comparar. And so where should we go back Então a gente deveria to voltar comparison? para a comparação agora. And we can go back and we can see the social media. E a gente pode ver a social media. Guys, because like, guys, I have a phone too. Like, come on. Like we can, the social media of it all is that you can just whip out your phone and you can see that. Você pode pegar o seu celular, você pode abrir a social media. You can see that your likes equate worth. Você pode ver That's what people say today. que os likes eles falam do seu valor, That likes equate to a certain standard. que levam até uma certa That's not padrão. That's not the standard that God has given. Mas esse não é o padrão que Deus nos dá. Amen. Amém? Amen. Amém? All right. And also in 2 Corinthians, that's actually you're already there. So 2 Corinthians 10:12. Então, 2 Coríntios If you actually go 10:2, down, você it for literally mais says para that. baixo, It diz literally says literalmente that isso, in verse 12. no verso 12. It says in verse 12, not that we dare classify or compare ourselves Diz, não temos a pretensão de nos igualar, de nos comparar with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. mas com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. So what does that mean? That Então, o was que a bunch of, significa? Paul wrote a, come on, Paul. Like, come on, Paulo here's the escreveu isso. Okay, so he's basically saying, Ele when está you dizendo, measure yourself with yourself, quando você mede a você com a si mesmo, like if you're equating yourself, tipo, se você está se igualando, comparing yourself with yourself, you're without But also- understanding. It's not wise to compare yourself with other people. Literally, don't compare yourself to other people. Paul's literally saying that. o Paulo basicamente está dizendo, não se compare a outras pessoas, com outras pessoas. Amen. Amém? And so basically, let's take another step back. Então vamos voltar mais uma vez. Comparison. Comparação. In Matthew, it tells us that E Mateus diz, we're looking for the words, nós estamos procurando as palavras, well done, good and faithful servant. muito bem, servo bom e fiel. That's what he's going to tell us at the end. É isso que ele nos falará no final. Well done, good and faithful servant. Muito bem, servo bom e fiel. So, I'm going to ask you today, what are you faithful to? Então, eu vou te perguntar nessa noite sobre o que você tem fé. What are you faithful to? O que você tem sido fiel? Fiel. What have you been faithful to? O que você tem sido fiel? Have you been faithful to what He designed you to be? Você tem sido fiel ao que ele desenhou você para ser? Faithful to what He put inside of you? Fiel para o que ele tem posto colocado em você? Conforme ele te conhece? He knows you. Ele te conhece? So when you're there on that day, Então, quando você estiver lá naquele dia, listen to me very clearly. me He's ouve not going aqui. to look at you Ele não vai olhar a você and wish He saw me. e pensar, nossa, eu queria ter He's visto not going Vitória. to look at you Ele não vai olhar para and você wish He saw Clara. e pensar, nossa, eu queria ter He's visto a not Clara going to look ali. at you Ele não vai olhar para você and wish He saw Mila. e pensar, nossa, eu queria ter He's visto a not going to look Mila. at you and wish He saw a little bit of your friend. Ele não vai querer olhar para você e pensar, nossa, eu He's not queria ter going to visto a look at you and pessoa. ask, hey, maybe I wish you were a little bit like them. Ele não vai olhar para He's você not e going to look pensar, at you você, nossa, você devia ser de outra forma. and wish that you compared yourself a little bit more to that other person. Ele não vai olhar para você e pensar, nossa, eu queria que você He's going tivesse to say, comparado I mais. wish you were faithful. Não, ele vai falar, eu queria que você fosse fiel. No. He's going to say you were faithful. Não, ele vai dizer, você foi fiel. Well done, good and faithful servant. Muito bem, servo bom e fiel. And comparison is the thief of joy. Comparação Have you guys heard é o ladrão da alegria. Comparison is the thief of contentment. And the thief of joy is just another acronym. Comparison is a thief of joy. So Comparação é o ladrão da alegria. whenever you're comparing yourself to somebody, Então, quando você está comparando alguém, there's no way you're gonna be happy. não tem uma There's forma no de way você you're vai gonna ser actually feliz. não Não tem como você ser feliz. Não tem jeito. So we see examples of comparison Então, a gente vê exemplos de comparação. in Cain and Abel. I'll just go to Genesis chapter Caim e 4. Abel. Vamos olhar em Gênesis, Chapter 4. capítulo 4. Just keep it open there. Mantenha aberto lá. When we see Cain and Abel, Cain got jealous of his brother Abel and killed him. Caim e Abel, a gente pode ver, Caim ficou com inveja do seu irmão e matou-o.
Cain was the firstborn, and Abel was the second. Caim foi o primeiro que nasceu, depois Abel. Cain was the firstborn. Caim Okay, foi we said that. Okay, Yeah. yeah. No, sorry. I meant Cain was a farmer and Abel was a shepherd. That's what I was saying. So, Caim, ele era Ele plantava. plantava e o outro, ele era um pastor. Yeah. Abel. Exactly. So we're going to read right now. In verse 4, it says this. Verso 4 diz. Use verse 3. Verse 3 it says, "In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. But for Cain and his offering, he had no regard." Diz o verso 3: Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim essa oferta deste. So let's compare their offerings really quick. Então vamos comparar as ofertas dele rapidamente. It says in verse 3, "In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground." Diz no verso 3: Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. He was a farmer, so he brought fruit. Ele era um fazendeiro, então ele trouxe frutos. And Abel was a shepherd. E Abel era um pastor, So he brought the firstborn of his flock então ele trouxe o primeiro que nasceu do seu rebanho and their fat portion. So they were fat in the firstborn. e o seu rebanho com as partes gordas, então eram os grandãos. So let's compare it. Então vamos comparar So isso. Cain said, "Here's a banana. Então Caim disse: Here's an orange. Like, aqui tem uma banana, basicamente, and here's the wagyu steak. e aqui tem uma carne que o agro bem gorda assim, And here's mustard seed." e aqui é um grão de mostarda. Bro, what? No, what? Are you kidding me? If I was God, I'd actually. Se eu fosse Deus, eu ia ficar Like, fechado and também. then Cain has the audacity to be like, and then Caim tem a honestidade let's read. de... Let's read. Vamos And ler. the Lord had regard for Abel and his offering. And then 5 says, "But for Cain his offering he had no regard." Like I'd be upset too. And then Cain has the audacity to be like, so Cain was very angry. Cain, why are you angry? And his face fell. I'm sorry, but Brazilians, I'm so sorry, guys. It's alright. Então, basicamente, Caim trouxe essa grão de mostarda, esse nada, e ainda ficou bravo. Caim, por favor, né, cara? Também brincando na cara de Deus, meu filho. Que isso? Então, and then we compare the fruits. Então, a gente compara os frutos, We compare these a offerings. gente compara essas ofertas, And we read verse 6. e a gente olha o And the verso Lord said 6. to Cain, "Why are you angry? E o Senhor falou para Caim: por Why que você está has your bravo? face fallen?" Por que você caiu ao chão? And verse 7, guys, stick with me. Verse 7, this is kind of deep. Vamos no verso 7 agora. Okay, listen. Verse 7, stick with me. "If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is towards you, but you must rule over it." Então, preste atenção agora ao verso 7. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, você não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Okay, so now we have to compare their hearts. Então, agora a gente tem que comparar os seus We corações. compare their offerings, now we compare their hearts. A gente comparou suas oferendas e agora os seus corações. Abel came with faith, Abel que veio com fé, and now Cain had the opportunity to have a second chance. e Caim ele tem a oportunidade de ter uma segunda chance. Abel acted reverently. Abel ele agiu com reverência. And God's like, "Hey, if you do well, you're going to be accepted. E Deus falou: se você fizer bem, você vai ser aceito. But if you don't, Mas se você não fizer, you actually have a chance to do well, but sin's crouching at the door." você tem uma chance de fazer bem, mas o pecado está à espreita. Yeah, but you must rule over it. Mas você precisa You must rule over it. Você precisa dominá-lo, o pecado. So, here's the thing. Rather than improving his actions, Mas aqui tá a coisa. Ao invés de melhorar as suas ações, he focuses on his brother's success, ele focou no sucesso de seu irmão, which led to his o destruction. que o levou à sua destruição. Rather than improving his success, Ao invés de melhorar o seu sucesso, he focused, rather than improving his actions, he focuses on his brother's success, ele focou no sucesso de seu irmão, which led to his destruction. o que levou à sua destruição. In verse 8 says this.
E no verso 8 diz: Cain spoke to Abel when they were in the field. Basically, Cain goes and kills Abel. Ele diz assim que Caim falou com o seu irmão Abel quando eles vão para o campo. Basicamente, ele matou o seu irmão Abel. He goes and he kills him. Ele vai e mata-o. But he had a second chance. Mas ele tinha uma segunda chance. But instead he focuses, he compares his own life. Mas ao invés disso, ele compara a sua própria vida. He could have done better. Ele podia ter feito melhor. But he focuses on his brother's success. Mas ele foca no sucesso do seu irmão. And which leads to his destruction. O que leva à sua destruição. Comparison. Comparação. Sibling rivalry. Rivalidade entre irmãos. Inveja. Those things all walk together. Todas essas coisas elas James vão juntas. 3:16. Right? Tiago 3,16. We just read that, didn't we? A gente acabou de ver isso. When I was reading this, E quando eu tava lendo the same thing isso, that kept coming to my head algo continuava voltando à minha mente. over and over again Várias was vezes. this word modern day Cain. Esse Caim moderno. Modern day Cain. How we can be that. Como que a gente pode ser assim? How we're sometimes like Cain. Como a gente é como Caim algumas vezes. Giving God not the best Não dando a Deus o melhor and just wanting it to be enough. e querendo que isso seja o Our suficiente. posture isn't right, A postura do nosso coração não está certa and we just want the Lord to accept it. e a gente só quer que o Senhor aceite. Let's take a step back. Vamos voltar mais uma vez. Another example, Esau and Jacob. Mas é um exemplo que a gente viu em Esau and Jacob. Isaac já. Yeah, Esau and Jacob. And you guys know Jacob steals Esau's blessing. Ele sabe que Esaú rouba a bênção de Jacó. Jacó. Yeah, and Esau says, I'm going to hunt you down and I'm going to kill you. Ele falou aí, eu vou atrás de você, vou te matar. Basically, I just resumed the whole story so we don't have to go into it. But anyways, but many of us have been rushing our own plans Muitos de nós a gente está correndo com nossos planos because of comparison. por causa da comparação. I want us to go to Hebrews 12. Vamos voltar agora para Hebreus 12. Hebrews 12. Hebreus 12. And I love Hebrews 12. Eu amo Hebreus 12. That's literally my favorite verse. É literalmente o meu verso favorito. But Hebrews 12, it says this. And I want us to focus really on this. It says this. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Let's pause right there. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que envolve. And let us run with endurance the race that is set before us, E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e sentou-se à direita do trono de Deus. Amen. Amém? Now, here's the thing. Só que If tá you just coisa. read that, Se você só lê isso, I read that. When I read Hebrews 12 for the first time, I was like, this is insane. quando eu li Hebreus 12 pela primeira vez, eu falei, nossa, isso é incrível. But here's the thing. Mas a coisa tá aqui. There's many things you're still holding on to that are not allowing you to be fully free. Tem muitas coisas que você está agarrando que não te deixam ser totalmente When livre. you run a race, Quando você corre a corrida, you don't run it with weights on. você não corre com pesos. And so it's saying here, you have to lay aside every weight. Que você tem que deixar So you todo can peso run with endurance. para você poder correr com If you've ever, perseverança. if you ever run a marathon, you run, but you don't run with weights on. Se você já correu uma maratona, você sabe que você corre, não com Same pesos. thing with Jesus. Essa é uma coisa com Jesus. If you run a race, Se você corre uma corrida, you can't run with weights on. você não pode correr com peso. So there's things that are holding you back, and these are weights. Então tem coisas que estão te segurando para trás, e são pesos. And they're not allowing you to be fully free. E eles não estão te deixando ser totalmente livres. And here's the thing with comparison. E aqui tá a coisa com comparação. That is a weight. Isso é um peso. And many of the times, E muitas vezes,
You've been rushing your own plans because of comparison. Você tá, You look at somebody você olha pra alguém and you're like, oh yeah, they got that. e você fala, ó, ele tem isso. Body T. So, sorry, you can't even translate that. I gotta go to the gym. Eu preciso ir pra academia. I have to go quick. Eu preciso ir rápido. But you can't get a good body Mas você não consegue ter in 2 days. um corpo grandão em 2 dias. That's not how it works. Não é assim que funciona. Or that person has a nice business. Ou aquela pessoa tem um grande negócio Perhaps invest. e tem But it doesn't happen in 2 days. mas isso não acontece em 2 dias. So you've been rushing your own plans because of comparison. Então você está pensando nos seus próprios planos por causa de comparação. But here's the thing. Mas aqui tá a coisa. It's saying Tá dizendo, you have to let go of weights. você tem que largar esses pesos. But here's the thing. Mas aqui é a Looking coisa. to Jesus, Com os olhos fitos em the Jesus, founder and perfecter of faith, o formador da nossa fé, it's easy to do that. é mais fácil assim. Amen? Amém? We're finishing up, amen? A gente tá terminando, amém? I want us to turn to Mark 9. Aqui a gente vai em Marcos 9. This is a cool story. Mark. É uma história interessante, Marcos. In Mark, we see the story of Jesus casting out this demon. A gente vê em Marcos a história de Jesus tirando esse demônio. So it says Jesus heals a boy with an unclean spirit. Diz Mark 9:14. Jesus 9:14. Jesus, no, it's not there. Mark 9:14. Jesus. Mark 9:14. Marcos 9:14. So here's the story. Jesus is casting out this demon, Então aqui é a história. Jesus ele tá libertando o menino do demônio. but here's the thing: the disciples tried to do it first. Os discípulos, a coisa que os discípulos tentaram primeiro. Verse 18, it says this. Verso 18 diz: At the bottom, it says, "So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. And in verse 19, it says this. Em 19 diz: And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. Então Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de expulsá-los? Tragam-me o menino. So, basically, the disciples cannot Então, cast out this basicamente, demon. os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. They can't, so Jesus has to go and do it himself. Então Jesus tem que ir lá e fazer And ele he mesmo. tells them, O faithless generation, Ele falou: Ó geração incrédula, bring him to me. traz ele até mim. Jump to verse 34. Então vamos ao verso 34 agora. Oh, actually, 28, sorry. And it says in verse 28, When he had entered the house, his disciple asked him privately, Why could we not cast it out? And he said to them, This kind cannot be driven out by anything but prayer. Então vamos para o verso 28. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Let's go to verse 34. Vamos ao verso 34. Actually, verse 32. Ao verso 33. And they came to Capernaum. And when he was in the house, he asked them, What were you discussing on the way? But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. Então diz no 33: Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. And so we just saw here, they Então, can't acabou de cast ver out this aqui. demon. Eles não conseguem expulsar esse demônio. Jesus has to go and cast them out. Jesus precisa ir lá expulsar. They go and ask Jesus. Ele vai e pergunta a The disciples Jesus. go and ask Os Jesus, discípulos vão e perguntam a Jesus: Why can't we cast it Por out? que a gente não consegue expulsar? And they respond and they said, E ele responde assim: This kind cannot be driven out with anything but prayer. Essa espécie não consegue ser expulsa a não ser com jejum e oração. Later, Mais tarde, they asked, What were you guys talking about? ele pergunta: O que vocês estavam falando? But they kept silent. Eles ficaram em silêncio. For on the way they had argued with each other about who was the greatest. Porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior.
So the disciples were forced to face with what they could not do. Então os discípulos eles encararam algo que eles não conseguiam fazer. And when you're confronted with what you cannot do, Quando você é confrontado com o que você não consegue you fazer, compare yourself to others, você se compara aos outros, to what you can do better than them. com o que você consegue fazer melhor que So eles. they're literally comparing the disciples. Então eles estão literalmente se comparando. Who's the greatest? Quem que é o maior? Y'all couldn't even cast out a demon. Você não consegue nem expulsar um demônio? Yes, that's funny. And so the funny thing is that Jesus doesn't rebuke them. E a coisa mais engraçada é que Jesus não repreende eles. He sat them down Ele senta com eles, and he called the 12. ele chama os 12. And he said to them, Ele diz a eles: if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. If you have to be great, Se você quiser ser grande, Jesus tells them what greatness is. Jesus fala o que é ser grande. If anyone would be first, Se alguém quer ser he must be last. se alguém vai ser primeiro, ele vai ser o So último. it's not about me, Então não é sobre mim, it's about him. é sobre ele. It's not about me, Não é sobre mim, it's about Jesus. é sobre Jesus. Greatness is not about us, A grandiosidade não é it's sobre a about gente, Jesus. é sobre So when you're Jesus. dealing with comparison, Então quando você está lidando com it's not comparação, about you, não é sobre it's você, about é Jesus. sobre Jesus. And so when you're looking for yourself, Então quando você está when procurando you por feel você, lost, você se sente you look to the perdido, Lord. você olha para o He Senhor. knows the amount of hairs on your head. Ele sabe o tamanho, todo o cabelo que He tem na sua knows you. cabeça. Nobody knows you better. Ele sabe o de você. Ninguém sabe de você tanto quanto ele. Nobody knows you better. Ninguém te conhece tão bem. Don't think I should bad. Let's stand up. I want to pray for us. Vamos orar. Because when we feel lost, Porque quando a gente se sente perdido, we need to look to the Lord. a gente precisa olhar para o Senhor. Because comparison is something we deal with every day. Porque a comparação é algo que a gente lida todos os dias. We need to look to the Lord. A gente precisa olhar para o Senhor. Because He knows us better than we know ourselves. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Amen? Amém? Let's close our eyes. Vamos fechar nossos olhos. Jesus, Jesus, we thank you, Jesus. a gente agradece, Jesus. We thank you for today. A gente agradecemos por hoje. We thank you, Lord. A gente We agradecemos. know the hairs on our head. A gente sabe quantos cabelos tem na nossa Thank cabeça. you that you know us. A gente agradece That porque no você one nos knows us conhece. better. E que ninguém nos conhece tão That bem. you didn't call us to be someone else. Eles não nos chamaram para ser You outra called pessoa. us to be us. Você nos chamou para ser nós mesmos. Lord, call us to be us. O Senhor nos chama We para are ser nós created mesmos. in your image and likeness. Nós somos criados na sua imagem e We semelhança. are called in your image and Nós likeness. somos criados na sua imagem e semelhança. Lord Jesus, we just call. Senhor Jesus, nós chamamos. We love you, Jesus. Nós chamamos. Lord, we break every bondage of comparison tonight. A gente quebra toda a corrente de We comparação break nessa every noite. bondage of perfection tonight. A gente quebra toda a corrente de Lord, we just imperfeição. thank you for tonight. A gente vai te Lord, agradecer every por bondage hoje. of comparison we break tonight. Porque toda a corrente de comparação está sendo Lord, we quebrada are essa thankful, noite. Jesus, for you and who you are. A gente agradece Lord, porque let us be você é. reminded of our identity in you. Mas que a gente seja lembrado da And who we are identidade in de you. você e quem a And gente é when we em are você. lost, we look to E you. quando a gente está perdido, a gente We are olha para lost, we você. look to you because you know us better. Porque você nos conhece No one melhor. knows us better. Ninguém nos conhece tão And we bem. won't know ourselves until we know E a you. gente não nos conhece. We are created in your image. Nós somos criados na sua semelhança. So thank you, Então, Jesus. obrigada, Jesus. Thank you because we know you. Obrigada porque a gente Remind te us that we conhece. are worthy. Nos lembra que a Remind gente, us that we are given life, que a gente tem that vida. we are free, Nos lembra que a gente é that livre. we are a child of Que God. nós somos filhos de We Deus. break bondages of comparison. Nós quebramos corrente de comparação We nessa are noite. thankful for who you are. Nós te agradecemos por What você you e do. tudo que você faz. In the name of Jesus, we No nome de Jesus, a gente ora. Amen. Amém.